Olá, meus caros, bem-vindos ao canal Como Assim? Curiosidades. Bora pro vídeo? Por séculos, a Lua tem fascinado a humanidade. Ela brilha sobre nossas noites, inspira poetas, astrônomos e sonhadores. Mas além de sua beleza e dos mistérios científicos que ainda guarda, a Lua também alimenta algumas das teorias mais loucas e intrigantes já imaginadas. Neste texto, vamos mergulhar fundo em algumas das ideias mais curiosas, surpreendentes e até mesmo insanas que circularam sobre o nosso satélite natural ao longo da história. Desde as civilizações antigas, a Lua foi vista como muito mais do que uma simples pedra flutuando no céu. Povos antigos acreditavam que ela era deusa, mensageira dos céus, fonte de fertilidade ou mesmo uma entidade maligna. Mas nos tempos modernos, com o avanço da ciência e da tecnologia, as teorias mudaram de tom, tornando-se ainda mais ousadas. E é aí que começam as histórias verdadeiramente loucas. Uma das mais populares teorias alternativas sobre a Lua é a de que ela seria oca. Isso mesmo, segundo alguns teóricos, a Lua não seria uma esfera sólida de rocha, mas sim uma espécie de concha vazia, talvez até construída artificialmente. Essa ideia surgiu nos anos 60, quando missões Apollo da NASA detectaram estrondos sísmicos na superfície lunar, levando alguns cientistas a dizer que a Lua soou como um sino. Os adeptos dessa teoria sugerem que esses toques seriam evidência de uma estrutura interna vazia, reforçando a hipótese de que a Lua foi criada artificialmente por alguma civilização avançada, extraterrestre ou terrena. E por trás dessa teoria, existe a especulação de que a Lua seria uma base alienígena. Sim, você ouviu direito. De tempos em tempos, surgem relatos sobre supostas construções lunares, como torres, pirâmides, cúpulas e até cidades inteiras. Imagens granuladas e sombras estranhas captadas por sondas e telescópios alimentam discussões intermináveis em fóruns e redes sociais. Para os defensores dessa teoria, a Lua seria uma plataforma de observação de extraterrestres, vigiando a Terra e talvez influenciando nosso destino. Outra ideia que circula há décadas é a de que a Lua não seria natural. Alguns conspiracionistas afirmam que ela foi trazida para a órbita terrestre por uma raça alienígena ou mesmo por seres humanos do passado, utilizando tecnologias perdidas. Segundo essa teoria, a Lua teria sido posicionada ali de propósito para estabilizar o clima da Terra, favorecer a vida ou, quem sabe, servir de escudo protetor contra asteroides. Alguns vão além, dizendo que a Lua é uma nave espacial camuflada, disfarçada de satélite natural. Ainda no campo das teorias extravagantes, existe aquela que sugere que a Lua não existe. Isso mesmo. Para alguns poucos, a Lua seria apenas uma projeção holográfica, uma ilusão criada por entidades desconhecidas para manipular a percepção da humanidade. Essa teoria se apoia, por exemplo, em supostos erros em fotografias lunares, mudanças inexplicáveis na aparência do satélite e relatos de desaparecimento momentâneo da Lua no céu. Para esses teóricos, tudo o que vemos seria uma fraude, parte de um grande experimento de controle social. Mas não para por aí. Uma das teorias mais antigas e surpreendentes é a de que a Lua influencia de forma direta e poderosa o comportamento humano. Além das marés e ciclos menstruais, há quem afirme que a lua cheia pode aumentar a agressividade, induzir loucura, transformar pessoas em lobisomens ou desencadear fenômenos sobrenaturais. Embora a ciência já tenha descartado grande parte dessas ideias, elas continuam vivas na cultura popular, alimentando lendas, histórias de terror e crenças místicas. No século XIX, uma notícia falsa publicada em um jornal americano afirmava que astrônomos haviam descoberto vida na Lua, com cidades, florestas e até unicórnios habitando seu solo. O chamado Grande Embuste da Lua enganou milhares de pessoas e provou o quanto estamos dispostos a acreditar em maravilhas quando o assunto é nosso satélite. Outro tema recorrente é o das missões lunares. Existem diversas teorias de conspiração que questionam a veracidade do pouso do homem na Lua em 1969. Para muitos, as imagens da Apollo 11 seriam falsificadas, gravadas em estúdios de Hollywood, e as verdadeiras viagens espaciais nunca teriam acontecido. Os defensores dessa teoria apontam supostas inconsistências nas fotos, movimentos estranhos das bandeiras e ausência de estrelas no céu lunar. No campo da astrologia, a Lua também é protagonista de teorias curiosas. Segundo os astrólogos, a posição da Lua no momento do nosso nascimento pode determinar traços profundos da personalidade, influenciar emoções, relacionamentos e até o destino de nações.
Embora a ciência não reconheça essas afirmações, milhões de pessoas consultam mapas astrais e acreditam no poder lunar sobre suas vidas. Há ainda quem defenda que a Lua seja responsável por eventos cataclísmicos na Terra. Segundo essas teorias, alinhamentos lunares específicos poderiam desencadear terremotos, erupções vulcânicas ou até mesmo mudanças radicais no clima. Cientistas já explicaram que a influência gravitacional da Lua é limitada, mas essas ideias seguem circulando, especialmente em períodos de eclipses e superluas. Falando em eclipses, há teorias que dizem que esses fenômenos são sinais de mudanças profundas, portais energéticos ou até aberturas para outras dimensões. Muitos acreditam que durante um eclipse lunar, forças ocultas se manifestam e que é possível acessar conhecimentos secretos ou realizar rituais mágicos com maior eficácia. E não podemos esquecer das histórias sobre seres que habitariam a Lua. Desde o folclore até as ficções científicas, há relatos de criaturas lunares, como lagartos gigantes, insetos monstruosos ou até seres humanoides vivendo debaixo da superfície. Essas ideias ganharam força com a exploração lunar e continuam a inspirar livros, filmes e teorias alternativas. Outra teoria que circula é a de que a Lua teria sido parte da Terra em algum momento distante, arrancada por um impacto colossal. Embora essa ideia tenha base científica, conhecida como teoria do grande impacto, existem versões mais fantasiosas, sugerindo que a Lua teria sido uma civilização inteira que escapou da Terra, transformando-se no satélite que conhecemos. Há também quem diga que a Lua é responsável por segredos governamentais. Segundo algumas teorias, governos ocultariam descobertas feitas na Lua, como ruínas alienígenas, artefatos misteriosos ou até mesmo a presença de bases secretas construídas pelos próprios humanos. Documentos confidenciais, vídeos não divulgados e depoimentos de ex-astronautas são frequentemente citados para sustentar essas narrativas. Alguns afirmam que a Lua teria sido usada como arma em tempos antigos, manipulando seus efeitos para criar desastres naturais ou influenciar guerras. Essas teorias falam de tecnologias perdidas, poderes desconhecidos e civilizações avançadas capazes de controlar o satélite para fins destrutivos. No universo da internet, a Lua também é alvo de memes e discussões bizarras. Há quem diga, por exemplo, que ela é feita de queijo, uma brincadeira que surgiu séculos atrás e ainda hoje circula como piada em conversas sobre astronomia. Entre as teorias mais recentes, há uma que sugere que a Lua estaria se afastando cada vez mais da Terra, levando consigo o equilíbrio do nosso planeta. Embora exista um movimento real de afastamento lunar, a velocidade é tão pequena que levaria bilhões de anos para causar qualquer impacto significativo. Algumas ideias defendem que a Lua tem um papel central em profecias bíblicas e religiosas. Eclipses lunares, superluas e outros fenômenos seriam sinais de fim dos tempos, mensagens divinas ou avisos sobre eventos futuros. Essas crenças são alimentadas por interpretações de textos sagrados, previsões de videntes e vídeos virais nas redes sociais. Há também quem diga que a Lua interfere no funcionamento de equipamentos eletrônicos, causando falhas em satélites, sistemas de comunicação ou até mesmo influenciando o comportamento de animais domésticos. Cientificamente, não há evidências para essas afirmações, mas elas continuam a ser compartilhadas em círculos alternativos. Em algumas culturas, a Lua é vista como um portal para vidas passadas, um lugar onde as almas se reúnem antes de reencarnar na Terra. Essa ideia está presente em mitologias antigas e em práticas espirituais contemporâneas, sendo tema de meditações, rituais e até terapias esotéricas. Outra teoria, talvez das mais extravagantes, sugere que a Lua seria um artefato deixado por civilizações antigas, como Atlântida ou Lemúria. Segundo essa narrativa, esses povos teriam criado a Lua para equilibrar energias, proteger a Terra ou preservar conhecimentos secretos. Alguns chegam a afirmar que a Lua serve como um espelho cósmico, refletindo energias do universo e influenciando diretamente o campo eletromagnético da Terra. Para esses teóricos, mudanças na luminosidade lunar poderiam afetar tudo, desde o crescimento das plantas até o humor das pessoas. No campo da ufologia, há relatos de encontros entre astronautas e seres desconhecidos durante missões lunares. Depoimentos de ex-militares, gravações de rádio e imagens suspeitas alimentam a ideia de que a Lua seria um ponto de contato entre humanos e extraterrestres. Muitos acreditam que a verdadeira história da Lua está sendo escondida da humanidade.
Segundo essas pessoas, agências espaciais, governos e corporações estariam em conluio para impedir que a população soubesse a verdade sobre o que acontece no lado oculto do satélite. Há também teorias que relacionam a Lua a antigos monumentos terrestres. Para alguns, as pirâmides, Stonehenge e outras construções estariam alinhadas com fases lunares, indicando uma conexão profunda entre nossos ancestrais e o satélite. Outros sugerem que a Lua influencia até mesmo fenômenos inexplicáveis, como avistamentos de OVNIs, aparições de fantasmas e alterações em campos magnéticos. Essas ideias são reforçadas por relatos de eventos estranhos que coincidiriam com fases lunares específicas. No mundo da ciência, a Lua continua a ser objeto de estudo intenso. Pesquisadores buscam entender sua origem, composição, influência sobre a Terra e potencial para futuras missões espaciais. Mas, paralelamente, o universo das teorias alternativas permanece ativo, alimentando debates, especulações e muita criatividade. Talvez a razão para tantas teorias malucas seja o mistério que ainda cerca a Lua. Mesmo após décadas de exploração, ainda não sabemos tudo sobre ela. Sua história, seus segredos e seu papel na evolução da vida terrestre continuam a inspirar perguntas, hipóteses e muitos devaneios. No fim das contas, a Lua é um símbolo universal de mistério e fascínio. Seja vista como deusa, base alienígena, artefato ancestral ou simples companheira das noites, ela permanece em nosso imaginário coletivo, desafiando explicações e alimentando a imaginação humana. É importante lembrar que, embora a maioria dessas teorias não tenha respaldo científico, elas fazem parte da cultura e da história das ideias humanas. Elas revelam nossa tendência natural de buscar explicações para o desconhecido, de preencher lacunas com criatividade e, às vezes, um toque de loucura. A Lua seguirá iluminando nossos céus e nossas mentes. E enquanto houver perguntas sem respostas, haverá novas teorias, novas histórias e novas formas de olhar para o mistério que paira acima de nós, noite após noite. Neste fascinante universo de especulações, uma coisa é certa: a Lua jamais deixará de inspirar teorias loucas, e talvez seja justamente essa sua maior magia. Quem sabe o que ainda vamos descobrir ou inventar? Afinal, enquanto ela permanecer lá, pendurada no céu, sempre haverá espaço para mais uma ideia impossível, mais uma lenda, mais um sonho. E assim, entre a ciência e o imaginário, entre a razão e o devaneio, a Lua continua sendo um convite eterno ao mistério. Por trás de cada cratera, cada fase, cada eclipse, há sempre uma nova história esperando para ser contada, uma nova teoria esperando para ser sonhada. A Lua, com sua luz suave e seu silêncio enigmático, nos lembra que o universo está repleto de segredos. E talvez, no fundo, o que torna as teorias mais loucas sobre a Lua tão fascinantes é justamente o desejo humano de nunca parar de perguntar, de nunca deixar de imaginar. E enquanto continuarmos olhando para cima, buscando respostas nas estrelas e nos mistérios do espaço, a Lua estará lá, guardando seus segredos, inspirando nossa curiosidade e, acima de tudo, alimentando as mais extraordinárias teorias que a mente humana é capaz de criar. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.